Existe um texto muito famoso dentro de Yoga e Vedanta que é chamado Bhagavad Gita. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse texto. A Gita é um texto muito profundo que fala sobre a realidade. E apesar da Gita ser um texto, ele na verdade é um trecho de um poema épico chamado Mahabharata, que conta a história dos príncipes Pandavas e Kauravas. Os Pandavas e os Kauravas eram primos. E devido a alguns acontecimentos por disputa de poder, raiva, inveja, etc., num determinado momento é instaurada uma guerra entre eles. Eu não vou me estender muito como que essa guerra aconteceu, de repente a gente num outro vídeo pode contar um pouquinho mais dessa história, mas assim, nesse campo de batalha, na hora que vai começar a guerra, é ali que acontece a Bhagavad Gita. Os Pandavas eram liderados por Arjuna, que tinha sua carruagem dirigida por Krishna, que representa ali o conhecimento, ele é uma encarnação de Vishnu. Então nada mais é do que o buscador sendo guiado pelo conhecimento. Já os Kauravas, né, o outro exército, era liderado por Duryodhana, que era uma pessoa completamente adármica, uma pessoa que fazia muitas más ações. Então é como se fosse o bonzinho e seu exército, e o malzinho e seu exército. O primo bom e o primo ruim. O primo dármico, né, Arjuna era completamente correto, enquanto Duryodhana era completamente adármico. Tanto que tem uma passagem que ele fala assim, eu sei qual é o Dharma, mas eu gosto de ir contra ele. Então ele tinha essa natureza. Arjuna então pede para Krishna estacionar a carruagem bem no meio dos dois exércitos que ele quer dar uma olhada na guerra. E aí ele olha para o exército oposto e se depara com seus primos, tios, outros parentes, amigos, o seu próprio professor. E aí ele entra numa crise. Como assim? Como que eu posso lutar contra essas pessoas? E aí ele senta na carruagem, deixa o arco cair, as pernas tremem, a boca seca, né? Tem essa passagem na Gita, onde ele vira para Krishna e fala assim, não posso lutar. Ele sente ali que ele não tem nada para fazer. Que nenhuma ação, lutar ou não lutar, nenhuma das duas opções vai acabar com o sofrimento que ele está sentindo naquele momento. Porque se ele lutar, ele vai ter que matar todas essas pessoas para ficar com o reino. E se ele não lutar, ele vai contra o Dharma dele, né? Ele é um kshatriya, ele é um combatente, ele é um governante, e ele vai ir contra esse Dharma e ele vai ser mal falado pro resto da vida também. Então, se ele ganha a batalha, ele vai ganhar o reino que é dele por direito, mas como ele mesmo diz, né, um reino que será banhado a sangue. E se ele não lutar, o reino vai continuar na mão do Duryodhana, que ele não gostava das ações, da maneira que ele governava. Então ele entra ali num impasse. O que eu faço? Então ele chega ali e fica, não sei o que fazer. É uma decisão muito difícil que eu sou incapaz de tomar, Krishna. Krishna tá ali só olhando, até com um sorrisinho no canto do rosto, assim, tipo, ai, humanos. Krishna na história é tio de Arjuna, mas Arjuna sempre soube que seu tio tinha algo a mais, um conhecimento a mais. E aí é nesse momento que ele vira para Krishna e fala, olha, eu imploro, né? Eu quero esse conhecimento que faz de você essa pessoa sábia, essa pessoa mais íntegra, essa pessoa com menos sofrimento. Então ele pede o ensinamento do yoga para Krishna. Arjuna sempre teve algo assim de mais especial, né? Ele percebia esses problemas do ser humano, ele tinha um pouco mais dessa sensibilidade. Ele percebeu que ele não tinha nada para fazer para acabar com a tristeza dele. Que ele ganhando ou ele perdendo, só iria produzir sofrimento, dor, tristeza. E aí ele vira para Krishna, né? O que eu faço? O que eu faço para ser feliz? Como que eu posso ser feliz com essa decisão, seja ela A ou B? Será que existe, né, alguma opção que pode realmente me fazer feliz, que possa tirar esse peso que eu estou sentindo agora? E aí é nesse momento que Krishna dá o ensinamento para Arjuna. Então a maioria dos textos de Vedanta, o ensinamento sempre vai acontecer depois desse pedido. Da pessoa que está ali dentro de um conflito e que ela consegue perceber que não são os bens materiais que vão trazer felicidade, que não são as pessoas, que não são as conquistas, que por mais que ela tenha, por mais que ela possua, sempre falta algo. E é nesse momento que a pessoa pede o conhecimento para alguém. Então esse momento de pedir o conhecimento é muito importante para quem estuda Vedanta, porque senão vão ser palestras falando sobre coisas bonitas, assuntos interessantes, até muitas vezes divertidos, mas não tem aquela mudança interna que Vedanta pode proporcionar. Então essa é a história da Gita. É esse momento onde Arjuna pede o conhecimento para Krishna e aí a história se baseia em Krishna ensinando Vedanta, né, ensinando yoga para Arjuna aí nesses 18 capítulos. Para quem nunca leu a Gita, você vai achar muitos exemplares na internet, bons e ruins, mas
se você só ler, vai ser nada mais do que uma guerra com algumas palavras bonitas, né? A Gita, ela tem uma... A gente deve esmiuçar ela no entendimento. Então procure um professor que ensine Gita, que tenha esse conhecimento, que com certeza você vai aproveitar muito mais do que ser um livro só que você vai folhear. O livro que eu indico é o livro da professora Glória Arieira, que ela tem tanto o Gita, só a tradução, como ela tem um que são 3 volumes, onde ela pega do sânscrito, traduz palavra por palavra, escreve a tradução daquele verso e explica. Então é um texto muito rico para quem nunca leu, precisa ter um pouquinho mais desse conhecimento, desse esmiuçamento. Então espero ter conseguido esclarecer um pouquinho. Hariom, Namastê, nos vemos no próximo vídeo. Rapaziada, rapaziada no geral, né? Tem- Tá, não é só homem não, tá? Eu tinha parado pouco tempo aí para organizar aqui minhas coisas, né? Respondendo algumas coisas da área de advocacia também. Também organizando os quadros aqui, né? Sobre o que a gente tem conversado, né? Aí eu resolvi fazer, tava continuando, querendo agora da sexualidade, né? Mas aí começar, resolvi começar do começo, né? Como diz como diz o oriental, né? Começar do começo. Tá? Então, uma coisa muito importante é o desejo, né? Principalmente para a gente que é psicólogo, né? Que trabalha na terapia. A terapia é o ofício do terapeuta, na psicoterapia, é trabalhar com os desejos, né? Então, quando chega a pessoa para o teu consultório, tua oficina, sei lá, então que ele tá, o problema ali é problema de desejo, conflito de desejo, né? Que é que leva ele ali, né? Então, trabalhar com desejo, saber o significado, fazer um panorama, né? Que é o desejo, né? Desde a antiguidade, né? Antiguidade até hoje, né? Começando pela tradição, pela tradição oriental, né? E a gente vê o desejo sempre foi um grande questionador, né? Para o equilíbrio pessoal. Tá vendo esse cara do clarinete aí? Isso aí é um concurso que tem em Portugal. O cara é muito bom, né? Então, olha só. Eu presto atenção nesse quadro aí que eu fiz, né? Eu coloco sempre, né? Aí a gente vê o seguinte, né? Tem uma tradição mais antiga, vê o desejo como? O desejo faz parte da natureza do homem, na sua integração com a natureza. Ou seja, essa tradição, principalmente oriental e das escolas helenísticas, né, como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo, eles não têm uma teoria sobre o desejo, o que é o desejo, né? Sabe? Não existe isso, o que é o desejo, como depois, na filosofia ocidental, né, veio, veio a existir. Essa tradição, né, principalmente oriental, ela tem assim o homem como partícipe da natureza. Só isso, não precisa falar mais nada. Então ele participa da natureza, ele faz parte de uma holística, uma totalidade, né, em que o desejo está inserido nesse contexto.
Pronto, é assim que trabalha essa tradição milenar da Índia e da China, né? Como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, né? O shintoísmo, o confucionismo, tá? O saber oriental constitui-se como práticas de vida. São práticas de vida, um modo de se viver, né? Um modo de se ver. Não tem racionalização do que é o desejo. O oriental, a tradição milenar, ele não teve essa preocupação, não interessou para ele essa coisa de saber o que é a coisa. O negócio dele a ataraxia, é viver em equilíbrio com a natureza, não é? Então, os textos da tradição hindu, da Índia, né? E da China, eles são nesse sentido, tá? Nesse mesmo diapasão, né? Estão as escolas terapêuticas do helenismo, né? São as terapeias, né? Que elas vão... É aquele momento do Alexandre, né? É a herança do Alexandre, né? Ela vai do século IV, do fim do século IV antes de Cristo até o final do século I depois de Cristo. Quer dizer, é um período grande, né? Essas escolas, elas se preocupavam, né? Elas se preocupavam com a qualidade de vida, com o equilíbrio, né? O equilíbrio. E as principais é o epicurismo, né? Como eu já falei, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo, certo? O que era que essas filosofias elas se preocupavam? Elas se preocupavam com a terapêutica dos cuidados, cuidar de si, cuidado com os outros, né? Elas advêm de Sócrates, elas vêm do socratismo, tá? Então elas advêm daquele conhece a ti mesmo de Sócrates. E todas elas, tanto a oriental, essas orientais milenares, como essas escolas helenísticas, o mal não está nas coisas em si, e sim o que? Nos juízos que fazemos sobre elas, viu? Então, é fazer o controle, né? Fazer o controle do desejo, né? O desejo é inerente aos homens e deve ser controlado para que se tenha equilíbrio na existência. Então, a grosso modo, é isso que essas escolas, tanto as orientais, quanto essas escolas helenísticas, né? Elas não tinham uma racionalização do que seja o desejo, não há preocupação com isto, né? Essa é a preocupação que veio com a filosofia ocidental já bastante tardia já, né? E e as escolas epicuristas, né? As escolas epicuristas, estoicismo, ceticismo, cinismo, então todas essas escolas orientais, essa escola helenística, ela tinha assim o mesmo objetivo, ou seja, viver bem, viver em equilíbrio, é a famosa ataraxia, ou seja, suspender as intranquilidades, viu? Viver numa boa, como se diz hoje, viver numa nice, tá? Então a gente continua depois com o quadro aí. Valeu? Tá? Não deixe de curtir meu canal aí, hein? Agora eu vou postar um bocado de vídeo aí. Valeu? Abração, hein?